Página 22 e 23. O primeiro teste. Rabi Eliezer é vendido como escravo. Um dia, um bando de ladrões veio pedir dinheiro de Rabi Eliezer. Como não acharam nada, decidiram matá-lo, junto com sua mulher. Então, Rabi Eliezer olhou profundamente nos olhos do líder, que de repente experimentou uma mudança de sentimentos e disse aos seus companheiros: "Não derramemos sangue." Os bandidos não conseguiram entender o que estava acontecendo com seu chefe e perguntaram em tom irônico: "De repente você se tornou religioso?" O líder do bando percebeu que essa súbita mudança de seus sentimentos poderia resultar na perda de sua vida e disse: "O que ganhamos se matarmos a velha? Quanto ao velho, ele é extraordinariamente belo. Vamos levá-lo conosco e vendê-lo como escravo. Conseguiremos uma grande quantia de dinheiro." Sua sugestão foi bem aceita. Soltaram a esposa, amarraram Rabi Eliezer e o levaram para uma terra distante, do outro lado do mar. Quando chegaram ao seu destino, pararam na feira e anunciaram: "Temos aqui um grande homem, extraordinariamente sábio. O seu rosto reflete claramente a sua sabedoria e refinamento." Um general daquele país passava pela feira naquele momento. Ao ver as feições resolutas de Rabi Eliezer, seus olhos profundos, sábios e claros, e sua barba patriarcal, branca como a neve, ficou extremamente impressionado, pagou a quantia exigida e o levou para o seu palácio. Uma serenidade celestial inundou o palácio assim que Rabi Eliezer entrou. O general levou-o ao seu belo jardim, onde parecia que a natureza inteira, a começar pelo canto dos pássaros até o movimento suave de cada folha de grama, estava dando as boas-vindas ao venerável hóspede. Observando isso, o general nomeou Rabi Eliezer para supervisionar a propriedade nos seus mínimos detalhes. Todos os dias de manhã ele distribuía os serviços entre os criados, que o consideraram justo e prudente. Quanto à sua própria função, Rabi Eliezer cuidava do jardim. Quando os pássaros cantavam, cantava com eles. Quando o vento ficava violento, encarava isso como um protesto contra a humanidade pecaminosa e se levantava com empatia e se lamentava com empatia. Estudava a Torá, revisando-a constantemente, a todo momento, por mais ocupado que estivesse. Seu alimento consistia de grãos de milho e trigo, e a água límpida do poço saciava sua sede. As exóticas refeições servidas à mesa do general eram dadas às escondidas aos muitos cachorros que ficavam debaixo dela. Um dia o general voltou para casa, triste e desesperado. "Salva-me, santo homem", pediu a Rabi Eliezer, abraçando-o na presença dos criados. "O rei me ordenou, como chefe do comando, que declare guerra aos seus inimigos. O plano da batalha já está pronto. O rei ordenou que eu seja vitorioso. Mas há uma enorme fortaleza no campo do inimigo que me parece impossível de ser atacada. Ela encontra-se ilhada e não parece possível que qualquer navio possa alcançá-la. Todos que tentaram afundaram antes de chegar a ela, e agora o rei determinou que devo conquistar essa fortaleza ou perderei minha alta posição e talvez minha cabeça também." Pelo que descreves, respondeu Rabi Eliezer, provavelmente o inimigo já colocou uma cerca de arame em volta da fortaleza. Basta evitar ou destruir esse obstáculo para que possamos entrar com os nossos exércitos e conquistá-la. O general ficou feliz com a sabedoria intuitiva do Rabi Eliezer e seu plano de guerra simples, mas eficaz. Foi correndo até o rei e contou-lhes a sugestão. "Em que se baseia essa conclusão?" perguntou o rei. "Nenhuma das muitas expedições pioneiras que mandei à fortaleza foi capaz de descobrir essa defesa. E como vocês foram capazes de descobri-la?" O general relatou ao rei que tinha comprado um escravo que era um homem de Deus e que ele tinha dito que a fortaleza estava rodeada de uma cerca de arame.
Neste caso, ordenou o rei, deixe que seu escravo chegue primeiro no navio e que leve nossos homens ao local da cerca, para que possamos entrar com nosso exército dentro da fortaleza. Agindo sob ordem do rei, Rabi Eliezer foi no primeiro navio e o exército inteiro partiu rumo à fortaleza. Assim que Rabi Eliezer partiu do jardim do general, os pássaros voaram. Eles sobrevoaram continuamente o primeiro navio da frota. Encheram o ar de melodias de alegria. De repente, pararam de cantar, desceram sobre o navio e começaram a bater suas asas nos rostos dos remadores. Parem, exclamou Rabi Eliezer. Se avançarmos, nossos navios afundarão, travados por cercas de arame. Os remadores obedeceram e Rabi Eliezer ordenou que as enormes tenazes que traziam no barco fossem utilizadas para cortar os arames situados sob a água, à frente do navio. Depois, Rabi Eliezer ordenou que o exército avançasse de novo. A fortaleza caiu, sem oferecer a mínima resistência. Como vencedor triunfante, Rabi Eliezer voltou ao rei, que expressou seu espanto. Página 25. O segundo teste. Riqueza, honra e uma princesa. Tu és realmente um homem de Deus, disse o monarca, abraçando-o e beijando. Tirou o selo real do seu dedo e disse a Rabi Eliezer: pegue isso. De hoje em diante, meus tesouros reais ficarão para sempre abertos a ti, e te darei a mão da minha filha para que cases com ela. O rosto de Rabi Eliezer ficou pálido e ele disse tremendo: generoso rei, quem e o que sou eu para merecer tão grande honra? Não há ninguém mais sábio e digno no meu reino, somente tu és digno de ser o meu genro. Ouça-me, eu lhe imploro, continuou Rabi Eliezer. Eu me casarei com a sua filha somente após ter conquistado uma segunda fortaleza sem a ajuda de ninguém. Ao ouvir essa assombrosa proposição, os ministros e conselheiros do rei o aconselharam a aceitá-la e a adiar o casamento até que Rabi Eliezer tivesse cumprido a sua promessa, e o rei consentiu. Assim que Rabi Eliezer partiu no seu navio, os pássaros começaram a cantar uma agradável melodia, acompanhando-o, indicaram o rumo e durante 7 dias e noites navegaram até chegar em terra. Lá, os pássaros voaram numa certa direção e Rabi Eliezer os seguiu até uma pequena aldeia. Os pássaros sobrevoaram uma das pequenas casas. Rabi Eliezer entrou nela. Então achou sua querida esposa recitando Terrinot, que são orações de súplicas recitadas pelas mulheres. Página 26. Rabi Eliezer reza novamente. Houve outra comoção no céu. Mais uma vez, os intermediários angelicais levaram a Hashem o pedido tantas vezes formulado por Rabi Eliezer: por favor, querido Pai do céu, me dê um filho. Quando essa oração cheia de pureza chegou a Deus, um espírito de compaixão e graça infinita encheu o mundo celestial. Rabi Eliezer tinha passado pela prova, tinha vivido entre os não-judeus, permanecendo fiel à nossa fé. Ele tinha recusado a riqueza, o poder e a filha do rei em casamento. Parecia que dessa vez nada impediria que o anjo Gabriel levasse a alma mais brilhante ao palácio da luz celestial para favorecer essa geração com sua poderosa influência sobre a vida de Deus. Mas Satã ainda não tinha desistido. Ele sabia que a liberação dessa alma de sua moradia divina criaria um verdadeiro oponente a ele nos corações dos homens. Então, quando Gabriel estava estendendo sua mão em direção ao palácio da luz, ele exclamou: pare! Não toque nessa alma! É verdade que Rabi Eliezer passou por um severo teste, mas ele já provou que pode amar e perdoar um judeu que tenha fugido ao reino de Deus. Antes de conceder-lhe o título de mais brilhante das almas, vamos fazê-lo passar por este teste realmente dificílimo. Os anjos bons cobriram seus rostos, mais uma vez sentiram-se imponentes perante as maldades de Satã, e assim Rabi Eliezer foi submetido ao teste final. Página 27, o teste final. No mundo celestial, contam os Hassidim, havia uma briga entre Eliyahu Hanavi e Satã. Ambos queriam dar o teste final a Rabi Eliezer.
para determinar se o seu amor ao nosso povo abrangia aqueles que tinham abandonado a Deus e a sua Torá. Satã foi escolhido porque o tribunal divino decidiu que Eliyahu Hanavi estava impregnado de bondade e amor por nosso povo, que talvez não pudesse julgar imparcialmente. Para esse teste, Satã apareceu disfarçado de homem pobre, levando sua sacola e bengala em flagrante profanação do Shabat. Ele entrou na casa de Rabi Eliezer numa tarde de Shabat com um caloroso Gut Shabbos. Apesar de triste pelo comportamento não judeu deste pobre homem, Rabi Eliezer não mostrou de modo algum o seu aborrecimento. Para não constranger seu hóspede inesperado, Rabi Eliezer agiu como se não tivesse notado nada de incomum. Acolheu-o com toda a sua hospitalidade na Seudá Shileshit, a terceira refeição festiva do Shabat, e o Melaveh Malká, a festa que marca a partida da rainha Shabat. Ele também providenciou pessoalmente um local confortável para que o seu hóspede ficasse durante a noite e no dia seguinte, com extrema cortesia, o acompanhou na despedida. Como gesto final de hospitalidade, Rabi Eliezer deu ao pobre homem uma generosa soma de dinheiro e não o repreendeu em nenhuma única vez pela sua negligência do sagrado Shabat. Dessa forma, Rabi Eliezer, no seu amor ao nosso povo, passou por esse teste final, provavelmente o mais difícil de todos. Entre parênteses, posso acrescentar, em benefício daqueles leitores que se perguntem como pôde Rabi Eliezer ficar calado à luz do mandamento Levítico 19:17. Certamente deverás repreender o teu vizinho. A Guemará e Avamot 65b, ao comentar-se esse mandamento positivo, afirma que, assim como nos ordenam dizer, repreender o que deve ser obedecido, também nos ordenam dizer o que não é obedecido. Rashi deduz isso na repetição do Humash, Oreach Toriach. Literalmente, a repreensão, tu deverás repreender. De acordo com Rashi, isso quer dizer que devemos repreender somente quando necessário. Portanto, não devemos repreender aqueles que ignoram nossas repreensões. Pelo insolente Gut Shabbos do homem pobre, Rabi Eliezer percebeu que teria de escolher entre oferecer-lhe hospitalidade nesses termos ou afastá-lo. Seu grande amor por nosso povo o fez decidir não escolher a primeira alternativa. No que diz respeito à repreensão, após ele ter cumprido seus deveres como anfitrião, antes da partida do homem pobre, devemos concluir que, pelo seu insolente Gut Shabbos, Rabi Eliezer percebeu que estava tratando com alguém que zomba da Torá e das mitzvot. E foi nesse tipo de homem que os sábios da Guemará pensavam quando nos aconselharam a não dirigirmos nenhuma repreensão a eles, se ela for ignorada por eles.